antes dos primeiros barcos. Antes mesmo do amanhecer, 13.000 homens foram lançados às cegas na escuridão. Esta é a história dos fantasmas da noite, os paraquedistas da Normandia. Na noite mais longa da história moderna, os céus sobre a França ocupada se transformaram em um inferno de fogo e metal. A aeronave C-47 Dakota, transportando a elite das tropas aliadas, voavam direto para uma tempestade de artilharia antiaérea. Dentro dessas máquinas tremelicantes, jovens rapazes, com os rostos pintados de preto e o coração batendo na garganta, aguardavam a luz verde, a ordem de pular. Muitos saltaram de aviões já em chamas. Outros viram seus companheiros desaparecerem em explosões, antes mesmo de terem a chance de saltar. O plano, tão meticulosamente desenhado na segurança da Inglaterra, começou a se desfazer antes mesmo de tocar o solo. Eles caíram longe do alvo, espalhados, sozinhos. A missão começou mal. Este não era apenas um salto, era um mergulho no desconhecido, um ato de coragem desesperada que definiria o destino do mundo. Eles eram a elite, os Screaming Eagles da 101ª, os All-Americans da 82ª e os Red Devils da 6ª Divisão Britânica. Seu objetivo era ser a ponta de lança da maior invasão da história. Eles tinham que tomar pontes vitais, destruir baterias de artilharia que poderiam dizimar as tropas nas praias, capturar entroncamentos de estradas e, acima de tudo, criar o caos e a confusão nas linhas de retaguarda alemãs, impedindo que reforços chegassem à costa. O plano era audacioso, quase poético em sua complexidade. Pegar a ponte Pegasus, com um pouso de planador preciso e silencioso. Tomar a cidade estratégica de Saint-Méréglise. Neutralizar as armas pesadas em Utah Beach. Mas a guerra não se importa com poesia. O plano era frágil. O lançamento seria à noite, sobre um território desconhecido, repleto de defesas alemãs, cuja localização exata era, na melhor das hipóteses, um palpite. As zonas de pouso eram pequenas, cercadas por pântanos, florestas e as notórias sebes da Normandia, que transformavam cada campo em uma fortaleza. Dentro dos barulhentos C-47, enquanto atravessavam o Canal da Mancha, a atmosfera era uma mistura de bravata juvenil e medo palpável. Alguns rezavam em silêncio, outros afiavam suas facas. Alguns, superados pela tensão e pelo balanço do avião, vomitavam. Cada homem verificava seu equipamento uma última vez. O peso de mais de 40 quilos de armas, munição e suprimentos. Um lembrete constante da tarefa que os aguardava. Naquela madrugada, dentro daquelas fuselagens metálicas, 13.000 corações batiam no escuro, sabendo que muitos não veriam o amanhecer. Eles não eram apenas soldados. Era um sacrifício calculado. A primeira peça a ser jogada em um tabuleiro de xadrez mortal. O plano desintegrou-se no ar. Ventos fortes e inesperados, combinados com o intenso fogo antiaéreo alemão, forçaram os pilotos a se desviarem e a voarem mais rápido e mais baixo do que o planejado. O resultado foi um desastre. Os paraquedistas foram espalhados por toda a península do Cotentin, como sementes lançadas ao vento. Homens da 82ª caíram no território da 101ª e vice-versa. Alguns caíram diretamente sobre posições inimigas. Outros aterrissaram nos pântanos deliberadamente inundados pelos alemães, afogando-se sob o peso de seus equipamentos antes que pudessem disparar um único tiro. Saint-Méréglise, o caos foi televisionado para a história. Paraquedistas desceram sobre a praça da cidade, que já estava em chamas, por causa de uma casa incendiada, iluminando os alvos para os defensores alemães. O soldado John Steele ficou infamemente pendurado na torre da igreja fingindo-se de morto enquanto a batalha se desenrolava abaixo dele. Em outros lugares, o silêncio era ainda mais assustador. Homens pousaram sozinhos, completamente isolados, em um campo escuro no meio do território inimigo. Sua missão agora não era mais seguir um plano, mas simplesmente sobreviver, se reunir e improvisar. O som mais importante naquela noite não foi o de uma explosão, mas o de um pequeno grilo de metal. Um clique-claque. O código. Um clique. A resposta. 2 cliques. Era o som da salvação na escuridão, a frágil linha que separava um aliado de uma patrulha inimiga. Naquela noite,
a hierarquia militar desapareceu. Um tenente podia se ver liderado por um sargento de outra unidade. Soldados britânicos e americanos que nunca haviam se encontrado formavam pequenas bandas de irmãos, lutando juntos por suas vidas e por um objetivo comum que agora parecia impossível. E então, do caos, nasceu a coragem. Dispersos e desorganizados, esses pequenos grupos de fantasmas começaram a operar como células de guerrilha. Eles cortaram linhas telefônicas, emboscaram patrulhas, atacaram comboios de suprimentos. Um pequeno grupo de homens podia atrasar um regimento inteiro. Cada tiro disparado na retaguarda, cada estrada bloqueada, cada pequena confusão criada, contribuía para uma obra-prima de caos improvisado. Os comandantes alemães recebiam relatos de paraquedistas por toda parte, incapazes de formar uma imagem clara da situação ou de enviar reforços eficazes para as praias. A falha no plano de pouso acabou se tornando uma vantagem tática inesperada. Líderes naturais surgiram da escuridão. Homens que, em circunstâncias normais, seriam apenas mais um rosto na multidão. Tomaram decisões que salvaram vidas e cumpriram missões. Apesar de tudo, objetivos cruciais foram conquistados. Os homens da 6ª Divisão Britânica tomaram a Ponte Pegasus em um ataque de planador de tirar o fôlego. M. Regle-se após horas de combates ferozes de casa em casa, a bandeira americana foi hasteada. Eles falharam em pousar no lugar certo, mas triunfaram no que era mais importante. Semearam o caos atrás das linhas alemãs, impedindo reforços de chegarem às praias no momento crítico em que a invasão principal estava mais vulnerável. Quando o sol finalmente raiou sobre a Normandia, em 6 de junho, revelando o espetáculo aterrorizante da frota de invasão no horizonte, esses fantasmas da noite, exaustos, feridos, mas resolutos, já haviam escrito uma das páginas mais audaciosas e heróicas da história militar. 13.000 homens saltaram. Milhares nunca voltaram. Seus corpos repousam sob cruzes brancas e estrelas de Davi nos cemitérios silenciosos da Normandia. Um testemunho eterno de seu sacrifício. Esta foi a noite mais longa, mas você já se perguntou o que aconteceu depois? O dia D foi apenas o começo. Como os paraquedistas sobreviveram por semanas atrás das linhas inimigas, lutando nas batalhas sangrentas das Sebes da Normandia, a história completa da Batalha da Normandia, desde o inferno das praias até a libertação de Paris, está aqui no canal. Se você se emociona com histórias de coragem e sacrifício, inscreve-se agora e ative todas as notificações para não perder nenhum capítulo. E me diga nos comentários o que você achou mais incrível nessa missão quase suicida dos paraquedistas. Sua opinião é muito importante. Obrigado por assistir.